Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai tratar também de uma doença relacionada à epilepsia, que seria a Síndrome de West. Então, roda a vinheta. Bom, gente, vocês que teoricamente alguém já passou por isso, ou conheceu alguém que tem a doença de epilepsia, vocês podem perceber que tem outras que são relacionadas de uma forma muito mais grave. E assim que nós fomos diagnosticados, a nossa pequena, com a epilepsia, justamente porque estes fatos começaram a acontecer depois que ela teve 3 meses de vida, isso acabou nos preocupando bastante. E uma pesquisa breve no Google, vocês vão perceber que esta síndrome de West, ela é extremamente rara. E muitos poucos casos são registrados na medicina. Claro que você vai ver algum conteúdo limitado na internet relacionado a isso. E infelizmente, por se tratar de uma doença extremamente rara, você vai ver poucos relatos relacionados, a algum tipo de cura. E infelizmente essa doença você pode só amenizar, o que pode acontecer com o cérebro da criança. Ao fazer uma breve pesquisa de todo o conteúdo que eu li, essa doença ela foi diagnosticada lá por volta dos anos de 1850. Com essa doença ela se caracteriza por alguns sintomas bem complexos que podem justamente afetar as funções neurológicas da criança. Muitas delas são justamente conhecidas como a epilepsia, porém nesses casos mais graves ocorrem situações muito mais complexas que você só pode diagnosticar através de exames, onde a criança ela vai ter uma falta de comunicação entre as duas esferas do cérebro e muitas delas podem influenciar diretamente na coordenação motora da criança. E infelizmente a vida dela vai ser através de fisioterapia, fonoaudióloga e outras especialidades que podem justamente atrapalhar o desenvolvimento dela. Então, como é uma doença que não tem cura, você pode justamente amenizar esses sintomas. Agora, se a criança vai ter uma vida comum, tudo vai depender do tipo de tratamento que você vai cuidar dela. Em todas as pesquisas que eu encontrei aqui na internet, muitos desses fatores deixam bem claro que trata-se de uma doença pouco conhecida, por ser uma síndrome teoricamente rara, Muitas das pessoas que têm esta doença na família, muitos acabam justamente não repassando esses casos para que outros possam conhecer. E na história da medicina você vê alguns casos bem raros. Inclusive aqui no Brasil eu encontrei alguns vídeos, de pessoas que têm filhos com isso. E muitas informações são bem interessantes e eu vou colocar aqui na sequência para que vocês vejam. Então, como esse tratamento normalmente a criança vai levar para a vida inteira em todo o seu desenvolvimento, muitas das coisas que teoricamente ajudaria ela a crescer e a aprender vai acabar dificultando, pois através de alguns exames, através do eletroencefalograma, você vai determinar como que estão as funções elétricas do cérebro. E esse exame é muito importante para que um neuropediatra possa analisar, justamente para ele identificar qual o tipo de tratamento que você vai acabar passando. Nós fizemos esses exames com a nossa pequena, ela foi diagnosticada com epilepsia infantil, não com a síndrome de West, justamente porque o grau evolutivo dela não regrediu. Então, se você está passando por isso com o seu filho, você perceber que ele está regredindo em algumas coisas, são sinais realmente importantes que você tem que perceber. Pois a criança, quando ela evolui, ela acaba, o tronco acaba ficando mais firme, o pescoço, ela consegue ver alguns sinais, ter a coordenação motora de mexer as mãos, de chupar o dedo, de mamar, que é uma sucção totalmente natural, Então, se você perceber que ela não está fazendo mais isso, é muito importante você ir até um hospital, ter a opinião de um especialista, um pediatra, do neuropediatra, que vai te auxiliar da melhor maneira possível. Claro, ele tendo todo o prognóstico, fazendo exames de sangue, de urina, de tudo que é coisa, principalmente o eletroencefalograma, que ele vai conseguir te dar qual o tipo de tratamento que você vai fazer na sequência. Claro que tem muitas coisas que são realmente importantes, afinal, a criança está começando a se desenvolver. E você perceber que ele está tendo um quadro um tanto quanto diferente como as demais, é muito preocupante. E sempre que é bom, você monitorar todas as atividades que o seu filho está fazendo. Se ele está rolando, se ele está sentando, se ele está conseguindo levantar o pescoço. Muitos desses sinais, a síndrome de West ela acaba regredindo. Então, a criança não consegue mais mamar,
ela não consegue ter aquele simples ato, o reflexo de sugar o leite materno, ela não consegue fixar os olhos em um ponto, não consegue, se você chamar a atenção da criança, ela não vai conseguir identificar você mãe, o pai, né? Teoricamente ela vai ter um retardo mental. Claro que muitos médicos acabam nos assustando, né? Afinal, como se trata de algo muito raro e difícil de ser descrito, existem alguns sintomas que acabam encaixando neste quadro. Tudo vai ser identificado através dos exames que eles vão fazer com você, né? Então, vocês que são pais de primeira viagem, sempre tentem identificar se o teu filho está fazendo algo diferente, se ele está demorando para evoluir em alguns casos. É sempre bom a gente ter a opinião de especialistas para não ficar colocando coisas na cabeça, né? E a gente, como pais, sempre acaba ficando preocupado, né, com relação ao desenvolvimento das nossas crianças. Infelizmente, eu sei que não é fácil, afinal, muitas crianças têm uma certa dificuldade em aprender coisas normais do dia a dia. Mas isso tudo vai depender da forma que você vai educar o seu filho e de como ele vai acabar evoluindo de acordo com o tempo, né? Bom, gente, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre essa questão para que vocês vejam um pouquinho mais. Olá, pessoal, vou responder mais uma pergunta aqui da página. Uma mãe contou uma história do bebezinho dela, o bebê dela hoje está com 9 meses e ele tem uma síndrome que nós chamamos de síndrome de West. A síndrome de West é uma encefalopatia epilética, ou seja, uma forma muito grave de epilepsia. É a forma grave de epilepsia mais frequente do primeiro ano de vida. Ela é caracterizada por uma tríade, né? O que uma criança tem que ter para você dizer que ela tem síndrome de West? Primeiro, ela tem que ter uma forma muito específica de crise, que nós chamamos de crise de espasmo. Então, espasmo normalmente é um espasmo em flexão. O bebê dá um solavanco com os bracinhos para frente, com a cabeça para frente. Nós chamamos isso de espasmo flexor. O espasmo também pode ser um espasmo extensor, com os bracinhos para trás. O fato é que é obrigatório ter esse tipo de crise, a crise de espasmo. Segunda coisa que tem que ter para a gente chamar de síndrome de West, tem que ter uma alteração muito específica no eletroencefalograma, que nós chamamos de ipsarritmia. Ipsarritmia vem do grego, significa ritmo alto. Não vou explicar aqui o que é ipsarritmia, porque não teria muito cabimento, mas só para que vocês compreendam, é um ritmo no eletroencefalograma que é um ritmo totalmente caótico. Então, para quem está acostumado a ver eletroencefalograma, é muito simples. Você bate o olho, você vê que é uma ipsarritmia. Então, você tem ondas lentas na faixa delta de elevada amplitude, mescladas com descargas que são polimórficas. Então, você tem uma mistura ali de ondas agudas, de espículas, de poliespículas, de espículas ondas, de poliespículas ondas, e essas descargas elas não têm uma reversão de fase coerente. Então, nós chamamos isso de ipsarritmia. E a terceira coisa que a criança tem que ter para a gente chamar de síndrome de West é comprometimento do desenvolvimento, né? Então ela tem atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e no futuro ela pode desenvolver um atraso intelectual também. Então, configurada a síndrome de West, qual que é a pergunta da mãe? Ela disse que um médico passou para ela a vigabatrina, que é o Sabril, né, um medicamento espetacular para a síndrome de West, medicamento de primeira linha para a síndrome de West, mas ela está com muito medo de usar o medicamento porque ela ouviu dizer que a vigabatrina pode deixar a criança cega. Muito bem, então eu vou dar essa explicação para vocês, isso está explicado na bula também, é um efeito colateral que ele é muito pouco frequente, mas é um efeito colateral observado. Eu, como lido muito com epilepsia e comportamento, eu já vi algumas crianças com essa alteração. Então não tem nada, pessoal, de ficar cego, é uma outra alteração que a gente chama de perda visual concêntrica. O que é a perda visual concêntrica? Quando você está olhando para uma coisa, fixamente para aquela coisa, você concorda que a sua atenção está focada naquilo, mas você consegue ver várias coisas que estão aqui atrás, tá certo? Então eu, por exemplo, eu estou vendo que aqui tem um livro de pediatria ambulatorial, eu estou olhando para frente. Eu vejo que aqui tem a porta do meu escritório, mas eu estou olhando para frente. Então isso se chama visão periférica. Então a gente tem uma visão central e uma visão periférica. O que a vigabatrina pode fazer? Ela pode fazer uma perda visual concêntrica. Então, ela não altera a acuidade aqui da pessoa, ela continua enxergando normal. Mas o que está na periferia da visão dos olhos aqui, na lateral, na parte superior, na parte inferior, começa a ficar borrado, começa a ficar comprometido. Então é por isso que é perda visual concêntrica,
Porque ela vai centralizando a visão da pessoa. Daí você vai dizer, Paulo, mas vai centralizando e uma hora fica cega? Não, isso acontece na periferia e isso normalmente para por ali. Então é raro e não deixa ninguém cego. Aí você vai dizer assim, mas Paulo, como eu vou saber isso, né? Bom, quem está usando vigabatrina, quando o médico tem alguma suspeita, existem exames específicos do campo da oftalmologia que você pode checar isso, né? Clinicamente, quando essa perda visual concêntrica ela é mais importante, o que você observa é que a criança começa a mexer mais a cabeça para olhar. Então, por exemplo, se alguém me chama, eu não preciso mexer a cabeça, eu posso só virar meu olho assim, ó. A pessoa me chama, eu viro meu olho aqui e converso com ela. Agora, quem tem perda visual concêntrica, muitas vezes a pessoa chama e ela tem que fazer assim. Por quê? Porque se ela virar só o olho, o campo visual dela, como na periferia é comprometido, ela não vai enxergar aquela pessoa, entendeu? Então, essa movimentação maior da cabeça para buscar a fonte de interesse é sugestivo de perda visual concêntrica. Então, resumindo, não é de ficar cego, existe realmente esse efeito colateral, que é a perda visual concêntrica. Ele não é frequente, ele é bastante ocasional, chega a ser até raro, e os médicos que estão prescrevendo vigabatrina, pessoal, é claro que sabem desse efeito colateral, porque ele é um efeito colateral muito conhecido, então não vão comer bola, né? Vão estar sempre checando isso durante o exame. Um abraço. Ei, achou interessante esse vídeo? Já conheceu essa síndrome? Já ouviu falar sobre essa síndrome de West? Eu vi que os recursos da internet são bem limitados e poucas informações vocês vão acabar encontrando. Eu achei interessante trazer aqui um pouco mais desse vídeo para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. E não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações. Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!